Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para nós falarmos sobre as minhas metas para 2026. Pois é, estamos aí no início do ano. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 4 de janeiro, então bem no iniciozinho do ano, acabei de organizar aqui, ó, caderninho. Opa, caderninho com metas, organizações. Sou uma garota muito organizada. Tô aqui então para falar com vocês sobre tudo que eu pretendo ler em 2026, que são aqueles livros assim que é questão de honra. Eu tenho que ler, não posso passar desse ano. São livros assim que são projetos, enfim. Sabe aquela coisa assim, tem que ser esse ano. Eu separei 24 livros. Nossa, bastante livros. Pois é, eu vejo muita gente aí separando 10, mas eu pensei na minha realidade. Eu costumo ler aí na média de 60, 70 livros no ano, tá? Fica aí nessa média. 2025 eu li 64 livros, 2024 eu li 68, então é uma média ok, né, dentro da minha realidade, da minha rotina e do meu trabalho. Então, pensando nisso, eu separei 24 livros, né, para mim ler neste ano, e ainda deixei uma margem bem grande, né, para mim conseguir ler outros livros que eu tenho aqui e também livros que vão chegar, que a gente sabe que sempre tem aí lançamentos, tem sempre livros novos chegando. Então eu acho que ficou bem bom, tá? Ficou aí mais de 30 livros, 30 vagas livres para serem preenchidos com outros livros. Então eu vou apresentar para vocês tudo o que eu pretendo ler em 2026, questão de honra. Eu tenho aqui basicamente 3 categorias, que são livros aleatórios, calhamaços e livros do King. Lá pro TikTok eu separei essas minhas metas em 3 vídeos, senão ia ficar muito grande. E eu vou seguir mais ou menos essa ordem. Eu vou mostrando para vocês dos aleatórios, daí eu vou passar para os calhamaços, e aí nos calhamaços eu já emendo com King, então tem livros do King dentro dos calhamaços. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas no decorrer a gente vai se entendendo. Começando com Recursão e Upgrade, do Blake Crouch. Esses 2 livros aqui eu coloquei eles como uma duplinha, porque em 2025 eu li Matéria Escura e eu amei, gostei muito. Foi um dos melhores livros do ano e eu fiquei com muita vontade de ler, né, mais livros do Blake. Eu já tinha, logo depois que eu li Matéria Escura, eu comprei Recursão e Upgrade eu ganhei de uma das meninas do meu clube do livro no nosso amigo secreto. Então agora eu tenho os 3 livros aqui do Blake Crouch e vou estar lendo, vou estar dando sequência. E eu espero que eu goste tanto quanto eu gostei de Matéria Escura. Somos Todos Culpados, da Karin Slaughter. Aqui, gente, eu li um livro só da Karin, tá? Que foi A Boa Filha. E foi um livro arrebatador para mim. Eu achei ele fortíssimo. Gostei muito. Dito isso, muito bom. Eu gostei muito da escrita dela, do desenvolvimento. E eu tenho outros livros da Karin aqui na minha prateleira. E acaba que eu sempre vou lendo outras coisas e os livros dela vão ficando. É tipo os livros do Charlie Donlia, que quando eu pego eu gosto, mas eu não vou lá e pego ele para ler, sabe? Eu sempre vou procrastinando. Então eu coloquei Somos Todos Culpados, que foi o lançamento da Karen de 2025 pela HarperCollins. Ele tá aqui também para me lembrar de ler os outros livros dela. Mas se eu ler esse aqui que tá na minha meta, com certeza eu já vou ficar muito feliz. Cabal, do Clive Barker. E aqui, gente, é mais ou menos a mesma história da Karen. Eu tenho vários outros livros do Clive Barker. Eu me descobri uma leitora de Clive Barker em 2025 através de Hellraiser, que eu amei muito a experiência da leitura. E coloquei Cabal, então, porque ele estava na minha meta de leitura para dezembro de 2025. Não consegui realizar, então ele volta para a meta do ano. E ele também está aqui, assim, mostrando para vocês que vai ter muitas leituras do Clive Barker, porque depois de Cabal, com certeza eu vou estar lendo os outros livros dele que eu tenho aqui. Em seguida, eu venho com Tubarão. Esse livro, na verdade, isso aqui é uma vergonha eu não ter lido ainda. Eu ganhei ele de Natal da minha melhor amiga no Natal de 2024. E aqui já tem outro livro na pilha que ela me deu nesse último Natal de 2025. E daí ela falou pra mim: Nossa, a gente já tá se presenteando e tu nem leu o livro que eu te dei ainda. Eu já li o livro que eu te dei. E aí eu pensei: Putz, é verdade. E além de tudo, é um livro que eu pedi, porque eu queria Tubarão. Era um livro que eu queria muito.
E aí eu não li, gente. Qual que é meu problema? Então, assim, tá aqui. É questão de honra esse livro, porque eu gosto muito dos filmes, então vai sair essa leitura. Jungito tá aí também nas minhas metas para 2026. Nunca sei falar se é anime, mangá, HQ, enfim, toda ilustrada. O livro é Fragmentos do Horror, caso tenha curiosidade, veio pela Dark Side Books. E eu tô muito afim de conhecer a escrita do Jungito, ver, né, é um gênero completamente diferente do que eu tô acostumada a ler. Quando eu era muito nova, eu consumia muito anime, mangá, eu amava. Mas depois que a idade foi chegando, eu não fui mais, né, consumindo esse conteúdo. Então, coloquei aqui o Fragmentos do Horror do Junjito. E fora ele, eu tenho mais 2 livros que foram lançados pela editora Pipoca e Nanquim. E eles estão aqui também, é o Beco e o outro eu não me lembro, então se eu gostar de Jundito, vou estar lendo os outros. Só que os outros são muito grandes, então por isso que eu peguei Fragmentos do Horror, que ele é menorzinho. Aqui nós temos 2 em 1, Nona Casa e Para o Inferno, da Lady Bardugo. Lá no TikTok, ano passado, eu publiquei um vídeo falando que eu gostaria de ler mais Dark Academia, conhecer outros gêneros, outros estilos, e eu tenho, então, esses 2 livros aqui da Lady Bardugo que eu tô super curiosa para ler. E eu acho que 2026 vai ser o ano que eu vou me aventurar em um pouco de tudo. Eu quero realmente sair da minha zona de conforto, me aventurar em novos autores, novos estilos, novos gêneros, um pouco de tudo. E esses 2 aqui, então, estão aqui marcando a parte aí de Dark Academia para mim estar conhecendo. Guerra Adorável Guerra. Esse é o livro que eu falei que eu ganhei da minha melhor amiga esse Natal. E esse é um livro também. A gente sempre faz uma mini listinha na Amazon com 5 títulos e a gente manda uma para outra. Então, fui eu que escolhi esse título. Tava na lista, né? Coloquei junto com outros, mas ela acabou escolhendo esse aqui e me dando. Então, assim, quero muito ler esse livro. Ele é romance, ele foge um pouquinho da minha zona de conforto. Ele foge. Mas ele é narrado através de deuses nórdicos, uma história de amor narrada ali em tempos de guerra através de deuses nórdicos. E eu sou completamente apaixonada pela mitologia nórdica. Então eu acho que eu vou gostar bastante dessa leitura. Vai ser uma leitura diferente, como eu falei para vocês, novos gêneros, novos autores, novos estilos. Vou estar me aventurando. Vejo muitos comentários e resenhas positivas sobre esse livro, então eu acho que não tem como dar errado, não tem como me decepcionar com ele. Mais um livro da Dark Side para minhas metas, e aqui eu tenho o Slewfoot do Bron. Eu li em novembro de 2025 Krampus, que é outro livro do Bron que está publicado aqui no Brasil, e eu fiquei completamente apaixonada pela escrita. Krampus foi um dos melhores livros que eu li no ano, ele foi favoritado, eu amei. E eu preciso ler agora Slewfoot, que é uma história aí sobre bruxas, que os meus amigos, né, alguns amigos já leram e estão todos completamente apaixonados por esse livro. Então, assim, eu acho que vai dar certo, porque eu amei conhecer a escrita do Bron através de Krampus, e aqui volta então a escrita dele e envolve ainda bruxas, porque eu gosto muito dessa mitologia aí das bruxas, etc. Então eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Temos aqui um Agatha Christie com A Mansão Hollow. Eu tenho alguns livros da Agatha aqui que eu não li, gente. Eu li até hoje, eu acho que não sobrou nenhum. E não finalizei o livro, eu não estava entendendo nada, eram muitos personagens. Mas eu tenho muita curiosidade de ler os livros da Agatha, porque eu acho que são livros que eu realmente vou gostar, porque tem um mistério e tal. Então, eu não sei, eu tenho esse sentimento de que eu vou gostar dos livros dela, só que eu nunca parei para pegar de fato um livro. Então, vou pegar A Mansão Hollow. Eu ganhei esse e mais 3 ano passado da HarperCollins e acabei não lendo nenhum. Então, esse aqui vai marcar o meu 2026. E aí, dependendo do que eu achar dele, eu vou para os outros livros também. O Hobbit, gente, pois é. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ainda não leu o Hobbit. E eu me envergonho disso. Então, coloquei como meta, o coitadinho tá ainda no plástico, mas é que ele tá numa parte da minha prateleira que fica com muito pó. Olha, muito pó, muita sujeirinha, então eu acabo deixando ele assim pra ficar protegido. Eu tenho o Hobbit e tenho o box do Senhor dos Anéis. E eu vou falar pra vocês que o Senhor dos Anéis eu não tenho vontade de ler. Realmente, eu comprei no impulso, mas eu não tenho vontade de ler.
Mas agora o Hobbit eu tenho muita vontade de ler o livro, só que sempre ia ficando, e aquela coisa fantasia, daí eu pensava em sair da minha zona de conforto. Eu ficava desconfortável, mas esse ano eu quero ficar desconfortável, então eu coloquei o Hobbit aí como meta de livros de fantasia e vai aparecer mais livros de fantasia por aqui, viu? O livro dos acidentes, ele estava na minha meta de calhamaços pro ano passado, mas, como vocês podem ver, eu não li. Então ele volta para cá. Eu sei muito pouco sobre esse livro, pouquíssimo mesmo, tanto que eu acho que eu não sei nem argumentar com vocês, mas o pouco que eu sei me atrai, né? É questão de uma casa, tem uma criança, uma parada assim que a gente gosta. E é um livro que sempre me chama atenção quando eu passo pela estande, eu olho ele. Eu já vi algumas resenhas assim um tempo atrás, eu também fiquei muito interessada, mas eu acabava, não sei por que motivo, não lendo. Então, ele estava na meta do ano passado, eu não li, e agora ele vem para a meta de 2026 e esse ano sai. Tem que sair. Bom, ano passado eu me aventurei em ficção científica, eu comecei a procurar um pouquinho mais de ficção científica que envolvesse um pouquinho de thriller, que era algo que eu já estava acostumada, e acabei gostando, li outras ficções científicas que não é assim tão thriller, é mais sci-fi mesmo. E aí eu coloquei então aqui duas ficções científicas, dois sci-fi para 2026, que o primeiro é Piquenique na Estrada, é um livro que eu fiquei muito interessada no passado quando eu vi a galera falando sobre, é um livro super curtinho, coloquei aqui como meta, tem que ler, gente, 230 páginas, muito pequenininho. E o segundo livro é O Fim da Infância, que é um clássico, né, gente? Um clássico da ficção científica. Então eu coloquei aqui porque eu ganhei ele de aniversário e pensei assim, pô, não vou deixar ele ficar fazendo aniversário na estande junto com os outros. Ele também é bem pequenininho e todo mundo fala super bem. Esse daqui, inclusive, essa semana eu acho que eu passei por uns dois conteúdos onde citavam esse livro e a galera fala realmente muito bem desse livro. Bom, agora nós vamos para os calhamaços e, por último, para Stephen King. Vou começar os calhamaços falando sobre O Sacrifício do Joy Hill, um livro que tá vindo aí marcando, né, 10 anos após o último livro do Joy Hill publicado. E eu tô muito ansiosa. Eu não tenho ele em mãos ainda, porque ele tá para chegar aqui para mim. Então, coloquei como meta, porque eu acho que é um momento histórico, né? 10 anos que o Joy Hill não lançava nada. Então, eu acho que eu preciso aproveitar esse momento e ler esse livro. Não sei muito o que esperar. Eu sou uma pessoa que eu evito ler muita sinopse. Eu gosto mais de ser pega de surpresa. Dando continuidade ao Joy Hill e os calhamaços, eu tenho aqui Mestre das Chamas, que também estava nas minhas metas do ano passado e eu não li. Ficou para trás, tá tudo certo. E esse livro aqui, gente, eu tive uma época que eu tive um hiperfoco nele gigantesco. E eu consumia conteúdos e etc. E eu acabava não lendo ele. Então, assim, é um livro que tá aqui e ele assusta pelo tamanho. Ele tem 650 páginas. Mas eu sei que a leitura ela é muito fácil, muito boa, porque Nosferatu do Joy Hill também tem aí mais ou menos 700 páginas, eu li super rápido. Então, o tamanho dos calhamaços do Joy Hill, ele realmente não me assusta. Depois temos Amigo Imaginário. Esse livro eu sempre tive curiosidade. Deu. Esse livro eu sempre tive curiosidade para saber do que se trata, como que funciona, né? Parece que é um menininho que desaparece, depois volta do meio da floresta completamente diferente. Eu sei bem pouco sobre ele, eu, né, busco não saber muito, mas eu tenho bastante curiosidade porque ele, a princípio, é um suspense, um thriller, e para ser desse tamanho, eu fico pensando quanta história tem aqui dentro, sabe? Eu até fico, assim, eu fico um pouquinho de medo. Mas eu vi uma galera falando para mim, depois que eu comprei esse livro, eu postei no Instagram, e muita gente falando que esse livro é muito bom. Então, assim, eu realmente espero que seja, tá aí nas metas de 2026. Lembra que eu falei para vocês que ia ter mais uma fantasia? Uhum. Warbreaker. Esse livro eu comprei no início de 2024 e prometi que ia ler em janeiro e
vocês já sabem a resolução dessa história, né? Pois é. Muita gente me pede para ler Brandon Sanderson e eu não entendo por quê, gente, porque não tem nada a ver com o que eu leio, mas eu admito para vocês que eu tenho muita curiosidade de conhecer o Brandon, conhecer as histórias dele e principalmente o Warbreaker, que todo mundo fala super bem. Então esse ano sai, eu prometo para vocês, e vai sair bem em breve. Bom, agora eu tenho mais 2 calhamaços, e são calhamaços do King, então já vou apresentar eles e aí vou mostrar o restante dos livros do King. Começando com Sob a Redoma, que é um dos livros que eu tenho mais curiosidade de conhecer, tenho mais vontade de ler. Eu estava fazendo ordem cronológica de leituras dos livros do King, né? Eu lia na ordem cronológica, mas eu acabei abandonando esse projeto porque tem vários livros do King que eu quero ler, assim, sabe? Olhar para ele, pegar e ler. E eu tava me sentindo presa, sufocada, lendo por obrigação. E quando a gente perde o nosso hobby, quando ele passa a não ser mais um hobby, isso é muito difícil. Então eu acabei desistindo desse projeto, abrindo mão para poder ler todos os livros que eu quero. O cara aí tem mais de 80 livros e eu tava no 27º, gente. Então, assim, Sob a Redoma tá aqui porque é um livro que eu quero muito ler e, né, é o último calhamação, porque os outros 2 eu já li, que foi A Dança da Morte e It, e esse aqui, então, é o terceiro maior, e esse ano sai. Novembro de 63, basicamente todo mundo que lê esse livro fala super bem dele, mistura aí viagem no tempo, uma questão aí da viagem, dos anos que a pessoa vai viajar, enfim, eu acho super curioso esse livro e tenho muita vontade de conhecer também. Então, tá aqui pra mim fazer a leitura esse ano. Eu não sei em que momento que eu vou conseguir enfiar todos esses calhamaços nas minhas leituras, mas assim, né? Com vontade e dedicação, talvez a gente consiga fazer acontecer. Agora, então, vou mostrar para vocês os últimos 4 livros, que são livros do King, então. Vou começar mostrando para vocês Mais Sombrio, que é um livro que traz 13 contos do Stephen King. Aqui tem um conto chamado Cascavéis, que dá continuação ao livro Cujo. Então, eu tenho muita vontade de saber qual que é a conexão das Cascavéis com o Cujo. E já que eu vou ler, então, o livro Cascavéis, por que não ler o livro de contos inteiro, né? Porque eu não gosto de pegar um livro e ler só pela metade, ou ler um conto só. Eu gosto de pegar ele e ler inteiro. A Espera de um Milagre é outro livro do King que eu tenho muita vontade de ler. Eu li um pedaço dele na época de adolescência, quando eu fiz um trabalho para a escola, e a adaptação dele eu amo, morro, choro litros. E eu preciso fazer a leitura dele, então esse aqui é mais um drama, né? Mas eu tenho certeza que eu vou gostar, porque a história, ela é incrível. Me lembro muito da adaptação e tô curiosa para saber, então, qual que vai ser todo o desfecho do livro, porque quando eu era mais nova eu não cheguei a ler ele inteiro, eu li só a minha parte do trabalho e já tinha gostado bastante. Chegando ao final, nós temos Holly, um livro que eu estava muito afim de ler desde o lançamento, acho que foi em 2024. Me corrijam se eu estiver errada. Não tinha lido ainda nenhum livro do King com a Holly, então quero ler ele. Eu fiquei sabendo que a história aqui envolvendo a investigação que a Holly vai fazer é bem macabrinha. E todo mundo que leu esse livro, a gente fala super bem. Então, assim, eu acho que eu vou gostar. Tem os outros livros aqui, Mr. Mercedes, O Conto com Sangue, O Não Pisque, que aparece a Holly. Mas antes de pegar todos eles, eu quero mesmo ler o livro da Holly. E agora, o último livro para apresentar para vocês é Outsider, do King. E esse aqui, gente, eu já iniciei a leitura. Eu iniciei a leitura dele no dia 2 de janeiro. E eu posso falar para vocês que eu já estou amando esse livro, tá? Aqui temos também a aparição da Holly, mas na parte que eu tô ela ainda não apareceu. Mas a gente tem uma investigação policial e a princípio tem questões sobrenaturais acontecendo. Eu sei que Outsider tem uma série também, uma adaptação. Não assisti porque eu queria ler o livro primeiro. E esse aqui era um dos livros que eu passava aqui na minha estande, eu olhava para ele e eu pensava, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Só que ele foi lançado em 2018. E eu tava, na ordem cronológica, lendo os livros da década de 80. Vocês têm noção quantos livros faltava para mim chegar em Outsider? Então, assim, quando eu me libertei desse negócio aí de ler em ordem cronológica, a primeira coisa que eu fiz foi pegar Outsider para ler. Estou amando e com certeza em breve vou levar resenha lá pro TikTok. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo resenha pra cá também. Faz tempo que eu não trago resenha e eu nunca trouxe nenhuma resenha do King. Não sei se vocês gostariam de ver. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostariam de ver algumas resenhas de King. Quando ver, eu elaboro aí e trago.
Então é isso, galera. Esses são os meus 24 livros que eu quero muito ler. São as minhas metas do ano. Eu acho, tô sendo bem sincera, eu acho que eu vou cumprir, tá? Porque são livros que eu quero mesmo ler. Acho que eu fui bem realista, eu sei que para algumas pessoas 24 livros é muita coisa, às vezes a pessoa lê menos que esse número no ano, mas, né, eu fui de acordo com a minha realidade, com a minha rotina, com o meu trabalho. Eu sempre leio mais de 60 livros, então eu acho que 24 é um número bem ok. Eu fico com muita margem para colocar outros livros, fazer outras leituras, leituras coletivas, enfim. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para tu receber todos os meus vídeos, deixa comentário, envia esse vídeo para as pessoas e também me segue lá nas redes sociais, que em 2026 vai ter muito vídeo aqui nesse perfil. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!